Olá, olá pessoal, passando por aqui para, como de costume, atualizar você acerca de algum evento mais importante, falar sobre, comentar alguma notícia, algo que estão comentando bastante por aqui. Então, nesse vídeo de agora, eu vou falar sobre o caso da Nord Stream 2, que é um gasoduto gigantesco aí, que está já na fase final de construção, que liga a Rússia até a Alemanha, né, até o norte da Alemanha, só que através do Mar Báltico, né? Então, diferentemente de outros gasodutos que já existem, que cortam o leste europeu para ligar, né, para transportar gás natural da Rússia até a Europa, esse vai passar pelo mar, ou seja, vai dar um drible nos países do leste europeu. Então, eu peguei alguns números aqui para a gente ter uma ideia da dimensão desse projeto. Esse gasoduto tem 1.230 quilômetros, que vai da Rússia até o estado de Mecklenburg-Vorpommern, aqui na Alemanha, que é um antigo estado do leste alemão, lá no norte, né, na parte leste e norte da Alemanha, nordeste, portanto. E ele vai ser responsável por transportar 55 bilhões de metros cúbicos por ano. Então é muito do gás que vai ser transportado por aí e, consequentemente, muito dinheiro. Né? A ideia da construção do projeto, isso é curioso também, é importantíssimo mencionar, foi ideia de duas pessoas importantíssimas, principalmente na época, no caso aqui da Alemanha, que foi o Schröder, que foi chanceler daqui da Alemanha entre 1998 e 2005, e Vladimir Putin, que já era o presidente da Rússia, né? Já era o todo-poderoso na Rússia, assim como ainda é hoje. Então os dois chegaram a um acordo e decidiram fazer esse chamado Nord Stream 2. Por que Nord Stream 2? Porque já existiu um, que faz mais ou menos o mesmo caminho, então os dois vão correr em paralelo, ali por aquela mesma região no Mar Báltico, né? E no chamado Ostsee, aqui na Alemanha, no Mar do Leste, como eles chamam aqui também. Né? Essa energia é vista por alguns como a energia mais limpa do que o carvão, do que as termoelétricas, por exemplo. Né? Apesar de ser mais limpa, ela cria alguns problemas, como, por exemplo, o problema da dependência da Alemanha diante do gás russo. Né? E outro grande problema é que durante a construção desse gasoduto, várias empresas sofreram sanções, isso travou muito a construção do gasoduto Nord Stream 2, porque os Estados Unidos impuseram várias sanções para empresas que trabalhassem no projeto, porque para os Estados Unidos criaria uma dependência muito grande da Europa em relação ao gás russo. Isso jorraria dinheiro, né? Ao mesmo tempo que entrava muito gás na Europa, entraria muito dinheiro na Rússia, né, no momento que a Rússia está passando por vários escândalos, por exemplo, como o envenenamento do Navalny, né, na época do opositor da Rússia, do opositor de Putin, que agora está preso, inclusive. Né, recentemente Merkel foi lá, inclusive, pedir pela liberação do Navalny, etc. E Putin disse, não, esquece isso aí não é assunto que diz respeito a você. E também a questão da invasão da Crimeia, né? A invasão da Crimeia aí, que ainda está tendo a guerra lá na Ucrânia, e a Rússia está diretamente envolvida nisso. Então, no meio desse balaio de gato aí, a gente tem esse problema, e um problema de interesse americano também, interesse financeiro, porque os Estados Unidos, né, vê na Rússia, como fornecedor de gás natural, um concorrente, porque, no final das contas, os Estados Unidos queriam exportar gás natural, em modo líquido, aqui para a Europa também. Então, em termos de segurança, é uma coisa muito curiosa, a gente pode até criticar bastante, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos, de certa forma, garante, né, a segurança da Europa, mantendo muitas tropas aqui em solo europeu e etc., né, enquanto que a Europa Ocidental ainda vê na Rússia uma certa ameaça, principalmente os países, aí já não mais tão a Europa Ocidental, mas principalmente os países do leste, como por exemplo Polônia, Ucrânia, esses países que estão mais para o leste europeu, todos eles que querem uma aproximação com o Ocidente, que querem uma aproximação com a França, com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, todos eles veem na Rússia uma grande ameaça. Ao mesmo tempo, a Europa Ocidental, ao invés de afagar um pouco esses países, estão afagando a Rússia, né, na construção do Nord Stream 2. Até porque o Nord Stream 2, né, ele vai passar pelo Mar Báltico, como eu falei. Isso significa que é muito possível que a quantidade de gás que seja transportado através dos outros gasodutos que passam por esses países do leste, como, por exemplo, República Tcheca, né, a antiga Tchecoslováquia, né, Ucrânia, Polônia, o gasoduto que passa por esses países não vai mais pagar uma espécie de taxa, né, por esse transporte por esses países, de modo que o gás vai chegar aqui na Alemanha mais barato. Legal, a energia aqui na Alemanha, se não for a mais cara da Europa, é uma das mais caras. Muito bom isso. Por outro lado, esses países vão deixar de ganhar, minimamente que seja com isso, né, vão deixar de ganhar muito dinheiro, porque o gás não vai mais passar para o seu território, o gasoduto, né, o gasoduto mais utilizado não será mais os gasodutos que existem, que passam por seus países. Bom, outra coisa interessante, esse é considerado o projeto Coração do Kremlin, né, um dos projetos mais desejados pelo governo russo,
E recentemente eu vi, já faz um tempo que eu vejo a crítica sendo feita à governadora, né, equivalente à governadora aqui na Alemanha, a Manuela Schwesig, a governadora desse estado de Mecklenburg-Vorpommern, que é o estado onde vai chegar, né, o gasoduto, onde o gás vai chegar. Ela foi considerada aqui pelo jornal Bild, né, esse jornal mais povão aqui da Alemanha, como a maior lobista de todo esse projeto. Né, a Manuela Schwesig, que ela fez discursos no Bundestag falando favoravelmente a esse projeto, dizendo que vai ser muito bom para a Alemanha, que vai gerar muito emprego e tudo mais. Ela foi responsável por reunir vários governadores do leste alemão, né, o leste que eu falo, o antigo lado comunista, né, para fazerem uma propaganda favorável também à construção disso. Bom, a Manuela Schwesig, só para mencionar isso aqui, né, a Manuela Schwesig, ela é do partido SPD, que é o Partido Social Democrata, um partido de centro-esquerda daqui da Alemanha, curiosamente é o mesmo partido do Schröder, desse chanceler da Alemanha, né, que teve a ideia, junto com Putin, de construir o Nord Stream 2. Bom, e daí? E daí que o Schröder, ele depois que se tornou chanceler daqui da Alemanha, depois que ele saiu do cargo, ele se tornou, ele assumiu um dos cargos mais importantes na estatal russa, na Gazprom, e hoje em dia ele é um dos executivos, né, mais importantes exatamente desse projeto do Nord Stream 2. Claro que na época que ele saiu da chancelaria e foi trabalhar, né, praticamente que diretamente para Putin, né, um chanceler da Alemanha trabalhando para essa empresa estatal russa, para a Gazprom, que é uma das maiores empresas da Rússia, se não for uma empresa da Rússia. Ele foi muito criticado por isso, mas de qualquer forma ele assumiu o cargo e depois ele assumiu diretamente a responsabilidade pelo projeto do Nord Stream 2. Então isso causa uma série de conflitos, né? Os Estados Unidos ficam muito insatisfeitos com todo esse projeto indo para frente, porque não vai mais exportar gás aqui para a Europa. Outra coisa, vai dar dinheiro para um país que é visto com muita desconfiança pelo Ocidente, que é a Rússia, e os países do leste europeu ficam completamente decepcionados, né, com a Alemanha, mas decepcionados com a Europa Ocidental de toda forma, porque eles estão querendo uma aproximação muito maior, eles veem na Rússia, né, como um potencial inimigo no futuro e etc. Não é à toa que a Polônia vive insistindo para os Estados Unidos colocarem suas tropas lá. E enquanto isso, a Alemanha dá dinheiro através dessa rota do gasoduto, dá dinheiro diretamente para a Rússia, enquanto que os países do leste europeu que querem uma aproximação maior com o Ocidente não vão receber mais nada por isso. Recentemente, Merkel visitou tanto a Rússia com Putin, falou um pouco desse tema, falou do caso Navalny, etc., mas falou também do caso do gasoduto. Ela pediu à Rússia uma garantia, pediu a Putin uma garantia de que os outros gasodutos que já existem, que passam por outros países europeus, que eles vão continuar bombeando gás para aqui para a Europa, né? E Putin falou, isso vai depender simplesmente da demanda da Europa, né? Ou seja, ele deixou Merkel de mãos vazias e logo depois Merkel visitou a Ucrânia e o chanceler lá da Polônia também, o primeiro-ministro da Polônia também ficou severamente decepcionado, não só por conta dessa questão do gás, que Merkel não conseguiu nenhuma garantia para eles de que o gás continuaria, pelo menos um dos gasodutos iriam continuar bombeando lá através da Ucrânia, né, não conseguiu nenhum acordo, não conseguiu absolutamente nada lá na Ucrânia, e o detalhe, Merkel visitou um dia antes do que o primeiro-ministro da Ucrânia gostaria. Né? Porque um dia antes, ele gostaria que fosse no dia 24 de agosto, mas Merkel foi no dia 23, porque dia 24 de agosto, porque haveria uma comemoração, né? E houve de fato uma comemoração dos 30 anos de independência da Ucrânia em relação à Rússia. Então haveria essa grande comemoração, e Merkel realmente fez questão de um dia antes para de fato não participar desse evento, dessa ocasião, né? da independência da Ucrânia. Então você vê realmente o Ocidente se acovardando claramente em relação a Rússia. E recentemente Biden, quando Merkel foi visitar Biden, Biden retirou as sanções do projeto do Nord Stream 2, de modo que o projeto pôde continuar, e por isso que a gente está falando disso agora. As sanções foram retiradas, o projeto foi tocado para frente, em breve tudo estará pronto e o gás estará chegando aqui na Europa e a Rússia receberá bastante dinheiro.